Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você e para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito bem, eu fiz uma atrapalhada aqui terrível hoje. Eu acabei enviando para alguns grupos, inclusive o grupo do WhatsApp, uma capa da catequese que já estava pronta, mas que não seria a de hoje. Tentei consertar aqui alguma coisa. Eu peço a você que compartilhe a nossa catequese de hoje, que nós vamos falar sobre uma profecia que Nossa Senhora fez para Fátima, em Portugal. Quando Nossa Senhora falou, claro que eu não vou aqui afirmar para você que a profecia se cumpriu com o que aconteceu lá, com o que está acontecendo lá na região, em Fátima e na região ali de Portugal. Está tudo uma tragédia que aconteceu por lá, com um vendaval que passou, fazendo uma grande destruição. Árvores centenárias ficaram de pernas para o ar, como diz o baiano, né? Sem energia, uma catástrofe. Eu estava lendo agora de manhã, inclusive nesse site sapo.pt, eu falei, desde o meio da semana que alguém já estava falando. Eu vi uma postagem também do Silvio, mostrando isso aqui. Foi uma coisa terrível que aconteceu lá naquela zona de Fátima, Leiria, né? Aí eu tentei lembrar de uma mensagem de Anguera, que Nossa Senhora falava de uma cidade que ficou famosa por causa da sua presença, ou seja, por causa da sua aparição. E eu sei com precisão de 100% que ela estava falando de Fátima, mesmo porque ela explicou. Mas muita gente que está aqui no canal nem sabe desse fato que aconteceu lá em Portugal, mas eu queria mostrar, independente do fato, a mensagem em si. Eu tocar, obviamente, na dúvida, né, de que teria sido disso que Nossa Senhora falou. Eu acho que é a coisa mais grave, né? Deixa eu te mostrar aqui a mensagem. Uma cidade viverá momentos de angústia. Sua fama, a fama dessa cidade, né, se deu por causa da minha presença, da minha aparição. Então, ela me disse que era Fátima. Sabei que Deus quer o vosso bem, a vossa cruz será pesada, mas confiai na minha maternal proteção. Eu recebi uma mensagem de Dona Balbina, um abraço para ela que vive lá em Lisboa, e ela dizia assim, acho que foi ela que escreveu isso, que ela não entendia bem porque, acho que foi ela que escreveu essa frase, que está aqui na minha cabeça, né? Deixa eu ver se eu tenho... E o pior é que até a Dona Balbina recebeu o link errado, né? Eu mandei o link de outra catequese que não foi feita ainda, é porque essa semana aconteceu tanta coisa, que eu tenho aqui já umas 10 capas de catequese pronta para fazer, né? Aí eu resolvi falar sobre essa mensagem de hoje, mesmo porque a gente aproveita para rezar. Aconteceu. Eu quero te mostrar só a mensagem, né? E vou fazer aqui um comentário. Foi Dona Balbina que escreveu. Meu Deus, nunca pensei que Fátima, um lugar sagrado, acontecesse tal catástrofe. Ela chamou, ela que mora lá, que viu e está vendo tudo, ela chamou de catástrofe o que aconteceu lá esses dias. Bom, aí ela disse, meu Deus, nunca pensei que Fátima, um lugar sagrado, acontecesse tal coisa. Mas acontece. Deus às vezes permite para chamar atenção, mas o problema é que a própria igreja tapou os ouvidos e os olhos, não escuta e não enxerga mais nada. Eu estou falando como católico, né? O pessoal às vezes diz que eu sou meio chato. Eu não sou meio chato, não, eu sou um chato completíssimo, né? Porque essa é a verdade. Deixa eu me ver aqui.
Gente, é uma coisa estranha, a gente não consegue mais fazer nada. A gente acorda cedo e o dia passa, não dá tempo de fazer nada. É outro castigo que Deus está dando para nós e a gente não está percebendo. Ô Pedro, você acha? Acho, não tenho certeza absoluta que nós estamos sendo castigados com o tempo. O Apocalipse, vou até procurar saber qual o capítulo, fala que no final dos tempos Deus iria tirar, fala lá quantas horas do dia, né? Ah, mas isso já aconteceu. Aconteceu nada. Estamos vivendo esse tempo do Apocalipse, né? Então vamos lá. Para quem não sabe, tem um santuário de Fátima e lá do outro lado fizeram uma igreja lá que mais parece uma seita anticatólica. Mas quem fez foi a Igreja Católica, né? O movimento da Igreja Católica, né? Eu lembro que na época, até já faz muitos anos, eu falei, né, dos rituais que aconteceram, né, dentro desta igreja, ou sei lá qual o nome que dá, aconteceram rituais estranhos, né, na inauguração desse lugar, que fica ali, né, colado com a praça, aquela praça gigantesca. Quem já foi lá sabe, eu já estive lá 2 vezes, né? Então, o povo fica brincando com as coisas de Deus. É por isso que eu já disse aqui no canal que tem muita gente que diz assim: Pedro Regis, eu gostaria muito de conseguir um lugar para morar por aí, porque eu quero ficar protegido. Eu digo: quem te deu essa garantia? Nossa Senhora não deu garantia nenhuma de que nada de ruim vai acontecer no município de Anguera. Ao contrário, ela diz que vai acontecer, e não é coisa boa, né? E o problema é que quando vier, não pega só Anguera. Ela já disse onde vai pegar. Ela mapeou a região ali, entendeu? Ela mapeou. Pega Bonfim, pega Anguera, pega Serra Preta, pega até Água Fria, pega Cachoeira. Está tudo aqui na região. Agora, o que será que vai acontecer? Talvez uma coisa como essa de Fátima, né? Porque já passou um vendaval no Santuário de Nossa Senhora de Anguera que arrancou telhado e arrancou árvores. Incrível. Eu lembrei isso agora de manhã. Arrancou uma árvore que tinha mais de 100 anos, não dentro, mas do lado ali do santuário, né? Na terra que era do Seuzinho e Dona Lourinha, né? E quando eu nasci, aquela árvore já estava lá e ela foi arrancada. E ali do lado da cruz aconteceu também. Isso foi um vento que passou. Mostrei também aqui na catequese. E quando eu mostrei, eu dizia: é só para lembrar, isso aqui é só ensaio, né? Que possa ser que um dia venha um que arranque tudo pela cepa. Mas não é possível que Nossa Senhora deixe. Não deixa? O que é que ela tem a ver com isso? Se os homens desobedecem, talvez Deus esteja permitindo essa coisa, porque foi feia para mais de metro, né? Talvez Deus esteja permitindo para mostrar para nós que quando os homens se calarem, as pedras, aí o Senhor está usando uma metáfora, as pedras falarão. Quer dizer, é uma metáfora para dizer para nós que se os homens se calarem, a natureza falará. É por aí. E a natureza está falando, está dando seus recados. Eu queria mostrar aqui uma foto. Deveria ter feito isso antes, mas tudo bem. Aqui achei essa foto. É uma coisa feia de se ver. Deixa eu só. Acho que muitos de vocês também já deve ter visto alguma coisa. Ela vai ficar meia. Vamos lá. Hoje eu fiquei todo desnorteado aqui por causa dessa troca que eu fiz de link. Mas na próxima é bom a gente errar uma vez, porque aí, né, a gente acaba aprendendo. Aguarda que eu ainda... Deixa eu ver aqui rápido, meu Deus. Vamos lá. Então, Nossa Senhora fala, as pessoas não obedecem,
E as consequências vêm, mas vem mesmo, não tem volta. A gente sabe, né, de que vem, mas as pessoas, na maioria das vezes, só acreditam quando vem. Então, se é dessa forma, Deus vai permitir que a gente veja. E, obviamente, que a gente não vai ver muita coisa boa. Então, só nos resta rezar e pedir misericórdia, tá? Consegui agora com muito trabalho. Vai parecer meio cortado aqui, mas não tem problema. Aí. Lá está o Santuário de Fátima, né? Bem pertinho ali. Essas árvores centenárias foi uma devastação. Ali. Quem conhece Fátima deve ter passado por essa praça ali perto. E existe outra, se você quiser, você pode pesquisar na internet várias fotografias. Eu fiquei pensando no caminho da Via Sacra que eu estive, que acho que a maioria, talvez, do povo que vai do Brasil a Fátima não sabe, porque vários amigos meus que foram, nunca ouvi falar. Ali pertinho, né? Tem muita gente que acaba não sabendo que existe um caminho lá eles fazem a Via Sacra. Eu fiz esse caminho, é uma coisa bonita, extraordinária. E lá é onde termina, onde as crianças tiveram a visão do anjo da paz, né? Lá no final desse caminho. Então, Nossa Senhora fez essa profecia para Fátima. Essa cidade que vai viver momentos de angústia. Ô Pedro, mas tem tanta cidade que vive momento de angústia. Não, a senhora não está falando desse... Eu acho que uma cidade, por exemplo, em que há um sequestro, né? Como Feira de Santana, uma vez uma menina foi sequestrada no hotel, foi notícia, sabe? O Leonardo Pareja morreu, mataram no presídio, né? Se fosse hoje, acho que ele morreria em Feira de Santana mesmo, né? Os caras trazem um atirador de elite e mandavam ele pro Quinto dos Infernos logo. Mas ele fez arte e os cabas mataram, não sei se foi em Goiás, onde foi. Então, a Feira de Santana viveu um momento de angústia naquela época, né? Mas Nossa Senhora não está falando desse tipo de angústia, não. Que é triste também, claro, né? Mas Nossa Senhora está falando de coisa grave. Ela está citando uma cidade, que é Fátima, e ela dá a dica que essa cidade se tornou famosa por causa da sua presença, ou seja, da sua aparição, né? Claro que esses lugares onde Nossa Senhora apareceu, em qualquer um, aliás, as pessoas que tendem a perder sua alma com grande facilidade é exatamente onde Nossa Senhora apareceu. Aí você vai achar estranho o que eu estou falando. Não. Porque o povo acaba relaxando. Jesus disse que um profeta na sua terra não tem valor nenhum, né? Eu posso tirar até pelo meu município. Ou você acha que o povo da cidade de Anguera vem rezar o terço? Tem algumas famílias que vêm. Às vezes vem ônibus da cidade. Mas a maioria da população nunca vieram cá. É longe, Pedro Regis? Eu gasto 10 minutos de carro. 10 minutos de carro, né? Então, ontem, inclusive, eu estive lá, na cidade. Então, Fátima não é diferente. Vocês acham que o povo que vive em Roma, tem católicos em Roma? Tem. Mas a maioria da população não está nem chegando para aquilo que a Igreja Católica, que o Vaticano, que está dentro de Roma, fala. Aparecida do Norte, a população não está muito preocupada com a devoção à Nossa Senhora. O pessoal, às vezes, se preocupa mais em ganhar dinheiro. E por aí eu poderia citar todos os santuários do mundo, com ou sem aparição. No caso de Aparecida, não houve aparição. Foi apenas uma imagem que foi achada de forma milagrosa, diga-se de passagem. Mas Fátima, né, o povo, a população, o povo acaba relaxando. Não, vocês nem acreditam, né? Tinha um padre velho, não sei se já morreu esse padre, já viu a entrevista dele, lá de Portugal, que ele esculhambava. Ele dizia que Fátima foi uma farsa, entende? E ele dizia e acusava até a Igreja Católica disso, para você ver, né? Então, pela idade dele, eu talvez já tenha morrido, mas é um padre idoso, já, quando eu vi a entrevista dele.
Então, se um padre faz papel de palhaço, de moleque, e vai dar os coices de cavalo na mãe de Deus, imagina o resto, o povo que é ignorante, né? Então, para você ver a gravidade da coisa. Então, não há... Aí, o que acontece? Deus, para chamar atenção, Deus tira o braço da proteção e deixa o couro comer para ver se o povo acorda, para ver se as pessoas... A mesma coisa vai acontecer aqui em Anguera, aqui dentro da minha diocese. Nossa Senhora já avisou tanta coisa aqui, né? Na minha diocese, falando para a igreja da minha diocese. Pergunta se os padres da minha diocese estão preocupados. Pedro, mas o que a gente pode fazer? Não, né? Já conversei com um ou dois padres, mas o resto, ninguém quer saber de nada. Ah, porque não acredita? Talvez sim, mas tem que ser muito, desculpa a expressão, que eu estou agora falando de padre, mas eu falo do mesmo jeito, deve ser muito ajumentado da cabeça de não pensar, peraí, mas o que é isso aqui? Né? O que é isso aqui? O link errado que eu mandei, provavelmente eu faço amanhã, essa catequese, eu vou mostrar profecias de Anguera que se cumpriu assim, ó, no estalar de dedo. Né? Tem uma outra que está circulando por aí, e a capa já está pronta aqui também. Talvez eu faça no domingo. Quando Nossa Senhora falou, até eu fiquei pensando, mas não é possível. Entende? A mãe de Deus me falar, e eu, não é que eu estava duvidando da palavra dela, eu querendo entender como é que isso... Mas ela não me explicou como era. Só me disse o que era que ia acontecer. E agora está acontecendo. É coisa ruim, Pedro Regis? Não. Não. Não vejo como coisa ruim. Mas Nossa Senhora avisou. Se não fosse Nossa Senhora falando, fosse qualquer um pecador como eu, dizer, tu tá doido de falar uma besteira dessa. Mas não era besteira. Já começou os testes. Você está curioso, curiosa, né? Aguarda para domingo, talvez, né? Aí eu te mostro. Então, tantas mensagens de Anguera, tantas profecias. Ah, mas eu não acredito. Tá, se tu não acredita, então tu explica por que ela falou e está acontecendo. Porque se fosse coisa da minha cabeça, que poderia ser, admito, aqui ao vivo, aparição poderia ser coisa da tua cabeça? Poderia, sim. E até era bom se fosse. Seria uma bênção, uma salvação para mim e para você, para a igreja, sobretudo. Se a igreja católica, a qual eu pertenço, quando me levou para psicóloga em Salvador, para psiquiatra em Feira de Santana, se os dois que estudaram a pedido da diocese de Feira de Santana dissessem, não, Pedro Regis tem um desvio na mente que provoca alucinação. Ô, glória! Glória a Deus nas alturas. Eu descobri que sou doido, ao invés de ficar triste, eu ficaria dando um pulo de alegria. Pois é. Sabe por quê? Porque as coisas que eu ouvi de Nossa Senhora são graves, são seríssimas. E se, portanto, não fosse Nossa Senhora e fosse doidice da minha cabeça, então você poderia dormir o seu sono na tranquilidade, a igreja poderia ficar tranquila, mas já não pode. A igreja tem que dormir, os consagrados preocupados. Eu vou até usar um termo mais pesado. Eu aconselho a você dormir até um pouco desesperado diante daquilo que virá. Mas o problema é que eles não acreditam que vem. Que vem não, que já está. Ficaram cegos. Nossa Senhora disse que haveria uma grande cegueira espiritual. Nos lugares onde Nossa Senhora apareceu, nos santuários onde Nossa Senhora apareceu e ainda aparece. Bom, eu falo por Anguera porque o povo, quem vem aqui, tem que ser catequizado. Mas tem lugares, nesses famosos santuários, não há catequese. Nas paróquias em que Nossa Senhora de Lourdes é padroeira, Nossa Senhora de Fátima é padroeira, Guadalupe é padroeira, não se fala da mensagem dela. Eu já fiz crítica aqui, construtiva, claro. Aqui na minha diocese, por exemplo, tem várias paróquias que é de Nossa Senhora de Fátima, padroeira. Mas os padres incentivam o povo a rezar o terço? Acho que não. A 13 de maio, sim. Olha, Nossa Senhora apareceu em Fátima e pediu para rezar o terço. Aí, no dia 14 de maio, esquece. Mas só no ano que vem para poder lembrar o povo. Os padres precisam incentivar as pessoas a rezar. Já que eles dizem que acreditam,
Então, incentiva as pessoas a rezarem. É triste, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma situação difícil. Por quê? Porque a única instituição, para mim, no mundo, que tinha grande respeito, tinha, já não tem mais. Eu respeito a Igreja Católica, eu respeito as autoridades da Igreja, embora eu faça crítica aqui construtiva, óbvio. Mas eu já citei aqui exemplo de, vamos colocar, 45 anos atrás. Há 45 anos atrás, no meu município, Anguera, e no teu, onde tu mora aqui no Brasil, quem tinha moral, respeito, ninguém tinha mais do que ele, era o padre da paróquia. E era assim. Em Anguera, por exemplo, tinha juiz de paz, que era meu pai, tinha delegado, claro, mas quando meu pai era o governador na época, né, que escolhia um cidadão de bem, não sei como é que funcionava, então meu pai foi escolhido para ser juiz de paz. Então qualquer confusão que tinha na nossa região era meu pai que resolvia. Não precisava ir para a delegacia, ele ia lá e ajeitava. Se precisasse, meu pai levava o cabo para lá. Mas era dessa forma. Ele apaziguava a situação, né? Inclusive, quando meu pai morreu, meu irmão Alberto, ele resolveu fazer um filme sobre a vida do meu pai. Está aqui está aqui no canal esse filme. Eu acho que eu já assisti ele umas 3 vezes. Toda vez que eu assisto, eu choro, porque eu fico lembrando, né? E mostra a cena dessa de meu pai apaziguando, e quem faz o papel do meu pai é meu irmão, né? Será que aparece aqui? Eu vou achar uma hora e clico para vocês verem no link. Mas aqui está aqui no canal, com certeza de 100%. É. E aí meu pai fazia esse... E na época, quem tinha moral dentro do município de Anguera não era nem o prefeito, nem o delegado. Era o padre. A hierarquia era assim. Primeiro lugar o padre, depois o delegado e depois, por último, o prefeito. Isso era no meu município e em todos os municípios do Brasil. Primeiro o padre, depois o delegado, depois o prefeito. Essa era a ordem hierárquica, era essa. Agora vamos votar ao contrário. Primeiro o prefeito, depois o delegado e por último o padre. O Espírito inverteu? Inverteu. Porque a sujeira nessa nação é tão grande que se qualquer prefeito aí cismar com a cara de um delegado da cidade, ele bate o gancho, os puxa-saco dele lá, e o pobre do delegado é transferido lá para Bom Jesus, lá para o oeste da Bahia. Entende? Mas antigamente era o padre que era respeitado na cidade. Primeiro o padre. O delegado ouvia até o padre, o prefeito ouvia o padre. Agora o padre, em todas as cidades, todas, sem exceção, não tem mais essa moral que tinha. Acabou. Essa o padre perdeu. Padre, bispo, esqueça. Mas quem é o culpado disso? A própria Igreja Católica. Ninguém tem coragem de falar essas coisas, mas eu tenho. Porque eu sou católico, eu posso falar. Eu fico, por exemplo, estava ali conversando agora, antes de entrar ao vivo aqui, com Priscilinha e o namorado dela, João José. Eu disse, eu acho incrível. Eu estava vendo um vídeo, eu vou até pedir a vocês, pesquisa aí sobre o Banco Master, a desgraça que está acontecendo nessa nação. E a Igreja Católica, cadê? CNBB, cadê a Igreja Católica? A minha igreja, que depois de tanto roubo nesse banco envolvendo autoridades do Brasil, e a igreja calada. Mas quem tem ou tinha, sei lá, a igreja tem peso para resolver uma questão dessa. Mas como a igreja vai se meter? Sim, pode se meter e deve se meter, para não deixar o povo ser enganado. Um antro de perdição dessa, tantas pessoas foram roubadas, vendendo coisas para as pessoas, investir dinheiro e depois as pessoas serem enganadas, e autoridades sendo beneficiadas, e a Igreja Católica calada.
tá de colui com a corrupção? É minha pergunta. E ninguém padre nem bispo vai ficar bravo comigo não, para eu não estoporar de vez. Entendeu? Porque se o meu sangue esquentar, meu irmão sai de baixo. Então, perdeu. A mãe de Deus aparece em Fátima e o povo vira as costas para Nossa Senhora. Entende? Nesses lugares de aparição, todos sem exceção, todos, não esqueça todos, achando que o povo da terra, todos é a mesma coisa. O povo não dá valor não, irmão. O povo de fora dá valor, vem e reza. Por que será? Jesus, todo sabe, Deus já profetizou, está escrito na Bíblia. Então, falta coerência na coisa. Então, se Deus fala, é Jesus que está dizendo, viu? Se os homens se calarem, as pedras falarão. Mas já viu pedra falar? Não. Qual a leitura que tu tem que fazer disso? Se os homens se calarem, a natureza fala. Pedra não faz parte da natureza? Não faz. Pois é. Então, se os homens se calam, a natureza dá a resposta. Pois é. Ô, irmão, Nossa Senhora já falou coisa tão séria. Deixa eu só te dizer uma coisa. Aquela igreja de Nossa Senhora ali, ela está no seguro, tu sabia? Seguro? Sim. Eu já prevendo que uma hora dessa ela pode acontecer alguma coisa. Eu botei no seguro, meu irmão. Passar 90 anos ali e botar ela no chão, como é que eu vou construir outra? Mas botei no seguro. A povo diz que eu sou doido. Eu digo, eu sou doido, nada. Eu acredito que Nossa Senhora falou, apenas Nossa Senhora protege. E quem te disse? A mãe de Deus está chamando. Se o caba não obedecer, Deus tira o braço e deixa o couro comer. Entende? Até a casa onde eu moro, claro, está no seguro. Até eu estou, imagina o resto. Entende? É triste, é angustiante. A mãe de Deus dá o recado e a humanidade. Por isso que o castigo vem pesado para essa nação. Vem não. Perdão, Jesus. Já veio pesado para essa nação. O castigo veio sem misericórdia para o Brasil. E eu, como católico, pergunto às autoridades da igreja, por que vocês estão calados? Queria que alguém me desse a resposta. Por que a igreja católica, diante de tudo que está acontecendo nessa nação, se calou? E quando fala, me vem com a porcaria de uma notinha de rodapé, vai com tua nota de rodapé para o quinto dos infernos. Pronto, deixa eu dizer logo em português, claro. Fala, claro, denuncia a malandragem. Agora fica notinha de rodapé, estamos nos consternados, vai com tua consternação para o beleléu. Jesus não teve essa conversinha fiada, não. A gente vê no Brasil e no mundo a igreja com muita conversa fiada. É a minha igreja. Estou reclamando da minha igreja. Não estou falando de igreja batista, nem universal, nem o raio que tem por aí, não. Estou falando de igreja católica, a que eu pertenço. Que vê a miséria acontecendo no mundo e no Brasil e se cala. Mas não pode calar. Não faça, meu irmão, o senhor que é padre bispo, não faça compromisso com político, não. Não venda sua alma. Não venda sua alma. Não estou citando o nome, viu? Mas não venda sua alma. É conselho de irmão. Não venda, não. O povo nos ajuda. O povo que é de Deus, Nossa Senhora, sabendo que a gente precisa, eu falo a gente porque eu também estou no bolo. Eu sou missionário. Então, se eu gritar aqui, você me socorre. Eu não preciso ficar pedindo esmola a político, me comprometendo com eles, para depois ficar na mão deles. Hoje, Pedro, tu acha? Acho não, tenho certeza que tem muitos consagrados aí que está na mão não, estou sendo caridoso, está no bolso de muitos políticos. E quando morrer, como é que vai ficar a alma desses padres e bispos? Todos para o inferno. Os pessoas estão julgando, Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. E eu não julgo, não, irmão. É Jesus que disse, está na Bíblia. Senhor, nós pregamos, evangelizamos em teu nome. Jesus, sabendo da malandragem, não vos conheço, malditos. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Foi Jesus que disse, para a sua igreja. Eu estou só repetindo as palavras dele, viu? Que eu não quero que ninguém vá para o inferno, não. Mas que vai, né? Embora eu não queira.
Mas vai, porque Jesus, quando julgar, não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Então, tem muita gente devendo aí demais. A Mãe de Deus avisou: sede homens e mulheres de oração, abri vossos corações ao Senhor e deixai que Ele vos transforme vossas vidas. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor e voltai-vos ao Senhor, que vos ama e vos espera de braços abertos. Uma cidade vivera um momento de angústia. A sua fama se deu por causa da minha presença, da minha aparição. Sabei que Deus quer o vosso bem. A vossa cruz será pesada, mas confiai em minha maternal proteção. Eu estarei perto de vós. Aí depois vem uma outra. Tem uma segunda profecia. A primeira fala de Fátima, depois vem a outra. México, os momentos de dor para muitos se aproximam. Não, peraí, México também tem a aparição do México, né? Mas a primeira aqui é Fátima. Brinca não, irmão. A Mãe de Deus não está brincando. Que Nossa Senhora nos salve desse naufrágio. Que ela nos ajude a viver na graça do Filho dela. Porque estamos vivendo o tempo mais difícil da humanidade. O tempo mais difícil para nós é esse tempo de agora. E a gente precisa verdadeiramente abrir o coração para Jesus, para Nossa Senhora e pedir, clamar por misericórdia. Porque, do contrário, a gente vai sofrer as consequências. Vamos rezar pela igreja, porque na política, se os católicos, quem for católico tiver vergonha na cara, faz uma limpeza geral nessa nação este ano de eleição, né? Faz uma limpeza boa. Não venda sua alma não, viu? Não venda sua alma não. Avise, você que está aqui, eu acho que não é dessa panela ruim não, mas a gente precisa dizer para o povo, né? Porque, além do político, na maioria são corruptos e ladrões, o povo que vota também tem muitos corruptos e ladrões também, né? Então, quando eu vejo as pessoas, eu assisto uns vídeos, tem um cara que tem um canal, o nome dele é Pedro Pôncio. Pedro Pôncio. Não conheço o cara, não. Mas ele é um ex-MST, invasão de terra. Quando eu assisto o vídeo daqueles caras, desse rapaz, eu boto a mão na cabeça, eu digo, não acredito que esse cara falou isso. O cara que ele está entrevistando na rua. Entende? Pedro Pôncio. Assiste os vídeos dele para tu ver o grau de honestidade dos brasileiros. Não são honestos aquelas pessoas, entende? Que ele entrevista no meio das ruas de várias capitais desse Brasil. Faz uma pergunta, o caba se empolga. Depois, quando ele muda a versão da pergunta, o caba se enrola todo. Aí você descobre a honestidade. É como se eu dissesse para você, olha, eu estou aqui com R$1 milhão de umas joias que eu roubei e vendi. Tu quer para tu a metade do dinheiro? Ah, sim, eu quero. Aí depois tu descobre que as joias que eu roubei foi da tua mãe. E agora? Entende o exemplo? Só um exemplo besta aqui. Então, o Brasil vai pagar caro porque se afastou de Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que não é o caso do Brasil mais, né? Deus não é mais o Senhor dessa nação. Ele quer ser, mas os brasileiros, na maioria, não quer Deus como Senhor. E uma nação cujo Deus não é o Senhor, a tragédia espiritual é grande. E quando temos uma igreja que se silencia diante dos abusos, das tragédias que acontecem nessa nação, aí a coisa fica pior ainda, né? Repito, a Igreja Católica não precisa os padres e bispos chegar a ocupar os altares e dar nome de político nenhum. Para quê? Para procurar guerra, confusão? Não. Pegue só a doutrina. Porque eu sei a doutrina da igreja, como é que orienta os católicos. Pega a doutrina da igreja e orienta os católicos como eles devem votar. Acaba com
com os políticos corruptos do Brasil todos, porque eles só têm poder se você dá poder. E Nossa Senhora avisou em Anguera, quando dá esse poder a homens e mulheres sem Deus, o resultado é sempre a corrupção. Então, aconteceu essa tragédia em Fátima, Portugal. Mas eu quis mostrar, aproveitando o ensejo, né, quis mostrar a profecia, embora eu, particularmente, aí não posso dizer que Nossa Senhora não me disse, a não ser que ela apareça amanhã, dizer, apareça não, vai aparecer, né? A não ser que amanhã na aparição ela diga, não, tu tá errado no que tu falou na catequese. O que eu te falei é isso mesmo. A não ser que ela me confirme. Mas eu, particularmente, não acredito que esse fato seja o cumprimento da profecia, porque eu creio que será uma coisa bem mais grave, bem muito mais, né? Então, um famoso santuário do Brasil, eu mostrei aqui, não tem 15 dias, uma profecia de Anguera, né, sobre um famoso santuário do Brasil. Eu encerro com essa. Esse aqui. Nossa Senhora falou. É porque o povo pensa que Deus não mandaria um castigo para um lugar onde Nossa Senhora apareceu, para não sei o quê. Esqueça isso, irmão. Depois que o Filho de Deus morreu na cruz daquela forma, não duvide mais nada. Entende? Deus não poupou o seu próprio filho, vai poupar a mim, a tu que é pecador, é? Jesus disse, eu vim para trazer paz, mas se você não quiser, vocês vão ao caminho contrário. Um doloroso acontecimento se dará em um famoso santuário do Brasil. Os meus pobres filhos vão chorar e lamentar. O oeste estremecerá e a Bahia viverá momentos de dor. Eu estou lembrando aqui, eu preciso lembrar dessas mensagens da Bahia, do Brasil, porque quando acontecer, as pessoas não disserem, não sabia, mas está sabendo. Nossa Senhora está falando de um famoso santuário do Brasil que fica no oeste da Bahia. Qual é? Bom Jesus da Lapa. O que será que vai acontecer lá? Não sei. Se eu disser que eu sei, eu estou mentindo, né, irmão? Entendeu? Nossa Senhora não explicou assim claramente, mas ela está dizendo aqui que o oeste estremecerá. O oeste estremecerá. Um famoso santuário do Brasil vai viver momentos de dor. O povo vai chorar e lamentar. A Bahia vai viver momentos de dor. O oeste vai estremecer. O que é estremecer? Nossa Senhora, depois da mensagem, ela disse, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Ela não me explicou nada. Mas a dica está aqui na mensagem. A não ser que essa palavra estremecer mudou de sentido e não seja o que eu estou pensando e tu também, não é? Pois é. É Bom Jesus da Lapa, viu? Aqui. Esse famoso santuário do Brasil que ela está falando é Bom Jesus da Lapa. Aquela gruta de pedra, né? Existem várias dezenas como ela, mas alguém encontrou, botou a imagem e virou um ponto de romaria. E lá tem a bênção de Deus para quem vai, viu? Eu já estive lá umas 2 vezes. Então vamos rezar. Vamos rezar por Fátima, pelos irmãos de Portugal, inclusive Leiria. Naquela região toda ali, a tragédia foi grande. Eu vou daqui a pouco falar com um padre amigo meu que mora lá na região da Leiria, para saber, né, do que aconteceu, né? Se aconteceu alguma coisa também lá onde ele mora. Mas eu sei que ele mora ali naquela região. Vamos embora. Que Nossa Senhora salve a todos nós. Converta o coração dos consagrados. Deus está falando, mas o povo não está escutando. As pedras falarão, disse Jesus. Se os homens se calam, as pedras falam. Se os homens se calam, a natureza vai falar. Como disse Dona Balbina, jamais pensei, disse ela, né? Eu jamais imaginei. Não. Meu Deus, nunca pensei que Fátima, um lugar sagrado, acontecesse tal catástrofe. É também na zona de Leiria, onde está o padre Luiz, né, que é amigo meu. Então, vamos rezar pedindo pelos irmãos de lá, porque eles estão... Pesquise aí,
né? Vá nos sites de Portugal, tem o sapo. Engraçado o nome do site, né? Sapo.pt, mas não é partido político não, tá? É esse PT de Portugal. Então, nesse site eu li várias coisas, né, dessas notícias aí. Vamos rezar então? Vamos embora. A gente se encontra mais tarde com a graça e a permissão de Deus. Desculpa aí quem recebeu o link errado, né, que não sei explicar como é que esse link foi esbarrar lá nos grupos, né? Mas a catequese de hoje era exatamente essa que eu estou falando. A mensagem era essa. Mas amanhã, já que eu mandei o link errado, que eu nem sabia que iria fazer amanhã, mas eu faço. Mas eu tenho aqui umas 10 capas prontas para falar de coisas que aconteceram, profecias que estão em curso, né? Aquela que Nossa Senhora fala, né? Do que a notícia saiu essa semana. Vou deixar vocês curiosos por enquanto, mas eu mostro para vocês. Amanhã não, amanhã vai ser a do erro de hoje, né? E domingo, certamente. A não ser que aconteça alguma coisa, embora já aconteceu várias coisas na igreja também. Tem tanta, reza pela igreja, meu irmão. Reza. Porque se o diabo conseguir dar um nó em muitos consagrados, o diabo consegue derrubar muitos católicos da sua fé. O trono da fé, a gente não pode sair dele. Jesus é o nosso centro. Se você se afasta de Jesus, perde a alma. Não vamos perder nossa alma. Eu desejo que seu dia seja pleno da graça de Deus. Que Nossa Senhora derrame bênçãos de saúde, paz, cura, libertação e salvação sobre sua vida, sobre sua família. Que possamos, como homens e mulheres de fé, católicos, estar unidos em oração e rezar pela Igreja. A Igreja Católica precisa mais do que nunca, desde sua fundação. E olha que de lá para cá, nós já tivemos muito desmantelo dentro da Igreja Católica. Tivemos muita coisa absurda, mas nada comparado com o que está acontecendo nos tempos atuais. Essa divisão, essa falta de clareza na doutrina, essa mistura fazendo com que a igreja se torne uma Babel, um lugar de confusão, precisa parar. E se os católicos não se comprometerem com a verdade de Deus, se o Papa, os bispos e os sacerdotes e os fiéis leigos não se unirem na defesa da verdade, muitas almas se perderão eternamente. Ajude Jesus a salvar almas. Você é batizado, você precisa estar compromissado com a verdade de Deus. A hora é essa. Quem quer se salvar, se agarra em Jesus e no manto da Santíssima Virgem Maria. Ela haverá de nos abençoar, de nos proteger e de nos guiar pelo caminho do bem e da santidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos converta, que Ele, abrindo nosso coração, possa penetrar toda a graça e toda a bênção que precisamos para a nossa salvação eterna. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Abençoai, Mãe querida, a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Protegei vossos filhos e filhas lá em Portugal que estão passando por essa provação. Abençoai o nosso Brasil, proteja as famílias, converte o coração de todos os brasileiros. Abençoa com a graça da prosperidade espiritual e material todos os irmãos que ouvem esta oração, todos os inscritos do nosso canal. Ficai conosco e guiai nossos passos pelo caminho do bem e da santidade. Em nome do vosso Filho Jesus, nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 15 horas com a graça e a permissão de Deus. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Deixa eu só lembrar as pessoas. O povo começou a receber os livros. Muitas pessoas têm cobrado que ainda não receberam. Vocês vão ter que manter a calma, porque esse problema está se dando por causa da corrupção no Brasil. Políticos, ladrões, roubando, né? Os Correios se quebrou, né? Está em ameaça de greve aqui na Bahia também, a notícia saiu ontem, né? Também pudera, né? O povo precisa acordar. As estatais estão se afundando, alguém está passando a mão no dinheiro, pesquisem por caridade. Mais importante, vou dizer uma coisa bem doida aqui agora,
mais importante do que qualquer coisa que tu vai fazer hoje, talvez até do que tu assistir a essa catequese, eu vou te pedir, pesquisa sobre Banco Master. Pesquisa aí, por favor. O que é que está acontecendo? Que desgraça foi que teve, né, no Brasil, que o povo, a maioria, ouviu falar e não está entendendo. Compreende? Então, pesquise. Eu assisti agora de manhã um vídeo. Eu não quero... Treinei para não falar esses assuntos, mas não tem jeito. Eu sou brasileiro, amo minha terra e ficar de braço cruzado e não alertar o povo seria também uma injustiça e, por que não dizer, um pecado grave, né? Eu vi um vídeo até de um deputado do Paraná, esqueci o nome dele, ele explicando direitinho a desgraceira. Pesquisa aí que tu vai ver, para ver se o povo... E quando tu vê a explicação bem dada, vai espalhando, o povo abrir os olhos e não se meter em encrenca. Então, os livros da Poli as pessoas começaram a receber, compraram em dezembro, irmão, mais de 40 dias para receber, muitas pessoas, tá? Mas vão receber. Então, quando você recebeu hoje, comece a leitura hoje. Aí você vai de hoje até um ano, 2027, completando com a data de hoje, que é dia 30. Então, quem recebeu hoje começa dia 30 de janeiro e termina dia 30... Termina não, porque eu acho que você deve dar sequência à leitura do livro até o dia que Deus lhe levar. Porque é uma oportunidade, porque tem coisas riquíssimas que você precisa fazer. Se você quiser... Uma outra remessa chegou, né? E já está disponível. Então, quem quiser, corra enquanto tem. Porque vai fazendo, o povo vai levando. Então, está aqui nesse QR Code. Se você quiser adquirir, você adquire. Deixa eu colocar aqui o link, porque tem pessoas que não têm o leitor de QR Code. Alguns amigos que pediram por telefone, eu já tomei providência para poder enviar. Está aqui o link. Se vocês quiserem adquirir, adquiram, que é uma pedra preciosa para a vida do católico e devoto de Nossa Senhora. Então, agora ontem, eu preciso falar isso aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se a pessoa estiver aqui. Quem foi que mandou para mim aqui um print ontem? Uma pessoa disse que comprou um livro já faz quase 2 anos e não recebeu. Lembra que eu falei várias vezes aqui? Gente, eu tenho material aqui que tem mais de 1 ano, que voltou. Tentei fazer contato, não consegui. Tá tudo guardado ali. Uma pilha desse tamanho, né? Quando volta, às vezes chega no correio, na cidade de Anguera, e aí o menino pega do correio e deixa na casa do padre, depois eu vou e pego. Então tem livros que realmente tem uns quase 2 anos. Foi Francileuda. Francileuda me mandou ontem um print dessa pessoa, um comentário aqui. Deixa eu ver como é o nome dela. Jaqueline Brandão. Jaqueline Brandão. Vamos lá. Ela disse que comprou 2 livros, tem quase 2 anos e nunca recebeu. Meu endereço, o correio não vem. Aí agora tem um detalhe. Ela escreveu aqui que no meu endereço o correio não vem. Aí que tá. Se o correio não vai, é complicado. Mas mesmo assim, mesmo a gente não tendo culpa, se essa menina, a Jaqueline Brandão, tiver aí... Olha, Jaqueline. Vou colocar aqui um telefone. Jaqueline, tá? Jaqueline Brandão. Se ela estiver aqui assistindo, faça contato. Manda um zap para esse número que a gente vai ver. Porque ela escreveu aqui que o correio não entrega no endereço dela. Então, se o correio não entrega, né? Pode ser um daqueles que eu tenho aí guardado, que voltou e não teve jeito de fazer contato contigo. Mas agora tu tem aí o telefone. Se ela estiver aqui, por favor, mande um zap agora, imediatamente, tá? O livro. Agora, se o correio não vai até o teu endereço, é complicado. Você vai ter que arrumar outro endereço, né? Essa semana eu enviei os 10 livros que o irmãozinho comprou lá de
sei se foi do Maranhão, até hoje não recebeu. Aí, mas tem um caso de que a pessoa não recebe e eu mando. Eu mesmo fui no correio ontem e mandei. Né? Agora que eu lembrei que eu esqueci de mandar o código de rastreamento para ele, que eu prometi. Aí eu mandei. Às vezes acontece de eu mandar e na semana que eu mando, a pessoa vai e recebe. O Pedro, e agora? Tem gente que liga para mim, Pedro, você mandou, mas eu recebi. Me deu o endereço para eu mandar de volta. Não, você não mandar nada de volta. Você comprou 10 livros, não recebeu. Tem mais de 2 meses esse caso. Acho que mais ou menos 2 meses. Aí o que é que acontece? Eu mando. Se você recebeu aquele primeiro, vai receber o segundo. O que é que faz agora? Manda de volta? Não, não precisa. O importante é divulgar a mensagem. A gente vende porque tem que pagar a gráfica que é cara. Mas o objetivo é divulgar a mensagem. Então, o que é que eu aconselho para as pessoas que acontece isso? Você pega, se no caso desse irmãozinho, se acontecer isso, ele vai pegar e vai escolher 10 pessoas que ele quiser e dar de presente. Entende? É assim que eu aconselho. Se você não tem os livros de Anguera, adquira, porque, por exemplo, os únicos livros garantidos que eles serão reimpressos está aqui na minha mão. Só esses 2. Os outros volumes, nenhum eu vou reimprimir. Não há condição nenhuma da gente reimprimir, porque os gastos são absurdos. E aí, para a gente ter o livro com preço barato, porque para vender um livro desse aqui por 25 ou 30 reais, a gente tem que fazer uma quantidade bem elevada. É aí que está o problema. Por isso que aquele sonho de fazer um livro, um combo com 10 volumes com todas as mensagens, eu já tenho 99% de desistência. Porque eu já fiz as contas, eu gastaria 300 mil só para fazer os livros. Impossível, né? Aí é inviável, não dá. Fiquem com Deus, a gente se encontra. Se a menina aí, a Jaqueline Brandão, estiver aqui com vocês, por favor, faça contato que eu resolvo. Agora você vai ter que arrumar outro endereço, já que você escreveu que o correio não entrega no teu endereço. Né? Então, você compra um livro, bota o seu endereço, mas se o correio não vai lá entregar, né? Ah, já sei. Ela teria que ir na agência da cidade dela. Quando você não recebe, porque todos que compram os livros recebem no e-mail, você não cadastra o e-mail, quando o correio libera o código de rastreamento, aí o pessoal da equipe vai lá e manda esse rastreamento para o teu e-mail. Aí você vai ter que ficar entrando no site do correio para ver que saiu, se está chegando, se está na agência, se está para retirada. Na maioria das vezes, no caso dela, e certeza, agora me veio o estalo aqui, certeza foi para a cidade dela, ficou na agência, ela não retirou, já que não recebe, o correio não entrega na sua rua, você teria que ir na agência do correio. Se fizer contato, eu mando sem custo nenhum, que o importante é você ter o livro na mão. E a gente não quer ficar com nada de ninguém, que a gente quer ir para o céu. Um abraço, fica com Deus.